Prepare-se para robôs gigantes que viram carro baterem robôs gigantes que viram carro. Prepare-se para robôs gigantes que viram carro baterem robôs gigantes que viram avião. Robôs gigantes que viram carro, robôs gigantes que viram avião baterem robôs gigantes que viram dinossauro. Robôs gigantes que viram dinossauro e cospe de fogo baterem robôs gigantes que viram carro com bazuca. Prepare-se para gostosos, prepare para piadas sobre estereótipos raciais. Prepare para explosões, muitas explosões, explosões tão grandes e tão contínuas que parece que as explosões têm explosões. Prepare-se para mais um filme do Michael Bay. Vamos falar de Transformers 4. Transformers 4, A Era da Extinção, é o quarto filme da franquia Transformers que já está em cartaz e está arrecadando milhões, chegou a $500 bilhão de arrecadação. Isso é apenas uma semana de exibição nos Estados Unidos e chega agora ao Brasil. Eu fui lá ver o filme e agora eu vou fazer a resenha crítica, vou dizer tudo que eu achei de Transformers 4. Segura aí que lá vem um aviso de spoilers. Transformers 4, que traz uma ambientação um pouco diferente do que a gente está acostumado. Não existe mais aquela disputa dos Autobots com os Decepticons. Decepticons é um trocadilho com Decepticon. É tipo uma trapaça traiçoeira. Genial, né? Não, os Decepticons já foram expulsos, estão derrotados, e os Autobots estão sendo perseguidos, eles foram expulsos, uma coisa meio Watchmen. Os Autobots, eles foram expulsos, eles estão sendo perseguidos pelo governo, eles estão sendo caçados e tal. E quem ajuda a caçar os Autobots, claro, é um robô caçador de robôs. É o Lockdown, que pra mim é um dos personagens mais legais, se transforma num Lamborghini preto. Muito legal, muito estiloso, eu gostei bastante desse personagem. E nesse ambiente a gente encontra o Optimus Prime, que é aquele robô que vira caminhão principal dos Transformers, que virou um ferro velho. Ponto bom do filme, ainda bem que a gente não tem mais o bebê chorão do Shia LaBeouf, nem ninguém do núcleo Shia LaBeouf de Transformers. Não, a gente tem outra história com outros personagens, como o personagem Cade, do Mark Wahlberg, que ele é um inventor fracassado. Ele tem lá a oficina dele que fica no celeiro e ele faz invenções ridículas, que nunca dão certo. Até que por acaso ele encontra o Optimus Prime, que virou ferro velho lá, leva pra casa e acaba revivendo o líder dos Autobots, que a partir daí reúne sua turma para poder lutar pela sobrevivência. O personagem Cade, ele tem uma filha chamada Tessa. Parece o seguinte, o Michael Bay, ele pegou o roteiro de Armageddon, que você tem o mesmo núcleo familiar, e ele simplesmente escreveu por cima. Ele tirou meteoro, cortou tudo que... Assim, ele foi lá no Word e ele falou assim, substituir meteoro por robô gigante. E o filme ficou mais ou menos parecido, aquelas tomadas longas, com o céu se pondo, a bandeira dos Estados Unidos, tudo que o Michael Bay adora fazer tá lá, coisa que a gente já viu lá em Armageddon, você tá revivendo agora. Parece que ele pensou assim, já tem 20 anos, cara, ninguém vai lembrar dessa porra. E aquele pai super protetor que a gente tem do Bruce Willis com a Liv Tyler, a gente continua vendo com os personagens Cade, com a filha dele, a Tessa, que é um pitelzinho, uma menina muito bonitinha, muito sexy. Um filme do Michael Bay não pode ficar sem sua gostosa. E eles fazem amizade com o Optimus Prime e saem para ajudar o robô gigante a reunir os seus amigos Autobots. E daí pra frente você vai ter muita explosão, muita explosão. O Michael Bay explode tudo. Às vezes ele explode uma coisa e reconstitui essa coisa só por explodir duas vezes. Transformers 4 são 2 horas e meia do Michael Bay gozando na sua cara. O filme também conta com outros personagens, como Joshua Joyce, que ele é uma paródia do Steve Jobs. É a paródia assim, muito na cara, que é a zoação com o Steve Jobs. Coisa que já vem sendo feita em outros filmes. Robocop também faz uma paródia de Steve Jobs. E esse estereótipo de Steve Jobs, ele descobre o metal que é feito os Transformers, o Transformium. Então, a partir desse metal, ele começa a criar os seus próprios Autobots. Ele pega aquele metal, tudo que ele cria se transforma em outras coisas. E o efeito é muito tosco, cara. Ele vira uns quadradinhos, assim, que parece que estão desenhados na tela. Parece um efeito de, sei lá, PS1, desenhado em cima do filme. Então, esse efeito não ficou muito legal, não. A partir daí, muitas cenas de ação, perseguição, explosões. Eu acho muito legal que os personagens humanos desse filme, eles são completamente imunes a qualquer tipo de estilhaço, a qualquer tipo de vidro quebrado. As pessoas caem de um carro em movimento a mais de 200 km por hora, caem rolando no asfalto e ficam inteiros. A Tessa, a maquiagem dela não borra, o cabelo dela não fica desgrenhado. Cara, ela tá perfeita o filme inteiro. Eu vejo esses filmes de Transformers mais ou menos o que a gente vê em Bollywood, sabe? Que você tem que ter um mindset pra assistir. Você não vai preparado pra realismo, cara. São robôs gigantes pra vender brinquedo. Então você tem que mentalizar que você vai ver muita coisa absurda e muita coisa extremamente exagerada, porque essa é a graça do filme. Então você precisa ir com essa cabeça. Se você for entrar nesse filme para esperar realismo, para esperar uma história de ficção científica, não! É errado, não é. É um filme galhofa do Michael Bay, cheio de efeito especial, cheio de ação, cheio de explosão e cheio de estereótipos raciais que ele adora, cara. Ele zoa demais os orientais. Ele zoa tanto os orientais que ele fez um robô oriental só para zoar os orientais na versão robô. Falar nos outros Autobots, uma coisa legal que ele fez foi colocar cores nos Autobots, assim, quando eles estão brigando e se engalfinhando enquanto coisas explodem em volta, você consegue mais ou menos detectar
quem tá brigando com quem, por causa das cores dos carros. Então você tem lá um Autobot negão, um Autobot japonês, como eu falei, a voz do Ken Watanabe. Você tem um Autobot tipo o Sargento Dureza. Eu gostei disso. Ficou mais próximo dos desenhos animados, onde você tinha personalidades mais nítidas entre os Autobots. Você conseguia mais ou menos se identificar com um ou outro e tal. É o que eu falo, quanto mais simples, melhor. E umas coisas o Michael Bay acerta, outra coisa ele erra, transformando o filme às vezes em algo grande demais. A gente tem a volta do Bumblebee, que é um dos personagens preferidos da galera, que ele vira um Camaro amarelo, né, o doce, doce, doce. Eu falei no 4 Coisas sobre Transformers, que aliás está no ar, é só você clicar aqui e assistir. Eu falei nesse programa que o Bumblebee originalmente ele era um Fusca, né? Eu tenho uma ideia para filme de Transformers que eu vou compartilhar com vocês agora. Imagina só, os Fuscas foram criados na época do Hitler, né? Ferdinand Porsche criou os Fuscas para o Hitler. Então, Fuscas nazistas que viram robôs. Cara, Fuscas nazistas robôs de Hitler. Imagina o dia D, os aliados desembarcam na Normandia, tiro para todo lado, tal, os aliados vão saindo na praia de Omaha Beach e tal, na hora de repente, um monte de Fuscas descendo a colina. Cara, do nada os Fuscas saltam e se transformam em robôs gigantes de Hitler contra Marines. Olha que filme foda, Michael Bay! Pega a minha ideia, Michael Bay, pega a minha ideia. Passar nesse momento, outra ligação interessante que você tem de Transformers antigos com o novo é que eu comentei no 4 Coisas. A trilha sonora do filme Transformers de 86 é aquele rock and roll dos anos 80, extremamente datado, tal, forçado pra caramba, né? E uma das músicas é Got the Touch. You got the touch. You got the datado e tal forçado. E essa música no filme Boogie Nights é cantada por quem? You got the touch. You got the power. Michael Albert. Então, todos estão ligados por alguns graus de separação e a gente consegue fazer ligações na cultura pop de várias maneiras. Mas voltando a Transformers 4, eu achei o melhor filme dos Transformers, de todos os 4, é o que eu mais gostei. Porém, eu acho longo demais. 2h30 é muito tempo para um filme que se sustenta explodindo as coisas. Então chega na metade você já começa a ficar um pouco incomodado e o terceiro ato dá uma enrolada. Uma coisa que a gente tem que falar aqui é que no final aparecem os Dinobots. Dinossauros se transformam em robô. É, como se o filme não pudesse ficar mais extremo, eles colocam isso. E os Dinobots são meio forçados na história. Eu achei que eles ficaram meio sem ter local nessa história, eles colocam meio que pra encher linguiça ali, porque tem que ter e tal. Eu acho que fosse um filme mais focado nos Dinobots e menos focado em outras questões. Ou seja, dividindo esse filme em duas partes, uma sendo os Autobots lá do Steve Jobs e outra sendo Dinobots, ia ficar um filme bem mais interessante, ficar 2 filmes. Então os Dinobots ficaram meio com cara de desnecessauros. Bom nome, são os desnecessauros de Transformers 4. E o filme também conta com várias outras referências em outros filmes que você vai poder observar, de Indiana Jones e o Templo da Perdição. Outra cena é muito igual ao Jurassic Park e a cena final é idêntica ao final do Superman. Tem uma coisa que eu não posso deixar de comentar ao final. Tudo acabou, foram vencidos os robôs malvados e tal, tá ficando tudo bem. Aí o Mark Wahlberg com a família dele fala assim, não, nós temos mais nada, nós perdemos nossa casa, nós estamos sem dinheiro, como é que nós vamos sobreviver? Aí o personagem do Joyce vira e fala assim, não, deixa comigo, eu cuido de tudo. Cara, ele vai dar um Bolsa Família pro Mark Wahlberg. Mark Wahlberg vai ganhar Bolsa Família do Steve Jobs. Cara, suas invenções destruíram metade da cidade mais populosa do mundo. Quanto você acha que estão valendo suas ações? Eu acho melhor eu te dar um dinheirinho aqui de Vale Transporte. Então, se você não viu Transformers 4, vai ver, tá no cinema, tire suas próprias conclusões e eu quero saber quais são. Escreve aqui embaixo o que você achou do filme. Eu vou dar uma dica pra você aqui. Se você quiser ir na locadora Torrent para pegar Transformers, não faça isso. Porque eu tentei uma vez e foi mais ou menos assim. Que gastar dinheiro com cinema porra nenhuma, eu vou ver Transformers de graça. Então é isso aí, pessoal, foi mais uma resenha de Transformers 4, a Era de Extinção. Eu vou dar para esse filme 2 robôs montados em dinossauro. E a gente volta em breve com outro vídeo aqui no canal 4 Coisas. Espero vocês, espero que tenham gostado. Não esquece do joinha, do like. Agradecendo também o pessoal do Patreon, os sócios do 4 Coisas, que concorrem a vários sorteios e também ficam sabendo dos temas antes de todo mundo. E também tem um contato mais direto e ajudam a fazer o programa. Valeu, pessoal. Valeu, sócios. Até mais. Tchau.